Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Odalice, onde ela continua a responder as muitas perguntas que fazemos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, é só clicar no link aqui em cima, assistir e depois você volta aqui para conferir a segunda. Bom proveito! Que tipo de emoção você sentiu quando você viu a sua filha nascendo, estando você fora do corpo? Você se emocionou ou isso parecia estranhamente longe de você? Naquele momento que eu saí do meu corpo, eu não senti nada. Eu não senti nada. Quando eu saí do meu corpo, eu não lembrava de nada. Eu só lembrava que meu corpo literalmente estava ali, meu corpo físico estava ali e que estava nascendo um bebê. Que estava tirando um bebê, mas eu não sentia sentimento, eu não sentia nadinha. Por ninguém da sua família? Ninguém. Eu não lembrava não tinha sentimento de ninguém. Não tinha sentimento, não. Mas você entendia que naquele momento você estava dando à luz a uma criança? Sim, eu entendia que era a filha que estava nascendo de mim, mas não tinha sentimento. É muito estranho, muito estranho. Ele falou, venha comigo. Você atravessou ali e tinha uma nuvem que transportava vocês, você se sentiu subindo. Sim. Você viu o planeta Terra do lado de fora? Assim, eu via aquele planeta, assim, bem distante da gente, muito distante, mas eu via, assim, uma confusão muito grande. Eu via guerras, eu via muita coisa, assim, sangue, muita coisa absurda que acontecia naquele planeta, mas a gente estava saindo dali. Então, para mim, eu não estava sentindo nada. Sobre isso que você acaba de falar, você estava vendo guerras e sangue, confusão que ocorrem no momento, ou você estava, no momento, vendo alguma coisa ou do passado ou do futuro? Naquele momento, a sensação era o que estava por vir. Você acha que você enxergou essa antecipação do futuro por algum motivo especial para nos contar, por exemplo? Sim, eu acho que naquele momento a forma que aquele ser me fez eu ver tudo aquilo ali é o que está para acontecer, que pode acontecer. Mas você não sentiu ele falando, tipo, você está vendo isso aqui para que você alerte o pessoal lá embaixo depois? Não, esse tipo de coisa você não sentiu. E eu não senti, mas naquele momento do presente, que eu tinha que voltar para pegar o presente, eu senti que era para mim voltar, eu senti que o presente era isso, voltar para falar e para alertar o povo. Que tipo de alerta? Tipo, fazer o bem, buscar a Deus, né, em primeiro lugar, e parar de fazer o mal. Existia alguma coisa que ligasse o seu corpo, esse corpo prateado, àquele corpo que estava deitado? Não. Naquele momento, aquele corpo que estava ali deitado é um corpo que já não servia para mais nada. Não tinha ligação física nenhuma, física. O cordão que algumas pessoas enxergam entre os dois corpos, você enxergava? Não enxergo isso, não enxerguei isso, porque naquele momento a importância era aquele corpo que estava saindo. Quando você disse que viu o planeta Terra, de que tamanho ele estava na sua percepção? Pode usar o braço para... se eu fosse colocar meus dedos... Muito pequenininho. A gente estava num lugar bem alto, muito alto, que o planeta Terra ficou como se fosse a palma da minha mão. A forma que a gente ficou, a forma que a gente estava, a altura que a gente estava. Você percebeu que era dali que você tinha vindo? Eu senti, naquele momento, eu sabia que tinha vindo dali, mas eu não tinha sentimento nenhum por aquele planeta Terra, não tinha sentimento. Mas repetindo, foi nesse momento que você viu que vieram as sensações de guerra, de caos e confusão, de sangue que você falou? Sim, sim. Você só sentia isso ou você via isso, como se fossem visões? Sim, naquele momento, pela distância que nós estávamos,
aquele ser permitiu que eu visse toda a Terra naquele momento. E essas cenas dentro dela. Sim. E a cena dentro dela. Quando você chegou nesse lugar que tinha uma árvore, que árvore era essa? Como é que era essa árvore? Olha, eu já tentei ver o jeito dessa árvore, mas aqui eu não vi igual. Não vi. Eu só sei que ela era redonda, muito redonda. Ela não tinha galhos soltos, entendeu? Ela tinha aquele tronco dela bem grosso, e ela fazia isso, entendeu? Ela fazia isso arredondada, mas era muito larga, muito grande, muito redonda, era linda. Uma coisa, não existe aqui, não existe. Um cheiro, Me fale sobre esse cheiro. um perfume, um cheiro que não tem igual, não tem igual. Em outros depoimentos já foi falado também sobre uma árvore. Você enxerga alguma função específica desta árvore no local onde você estava? Sim, sim. Aquela árvore no meio daquele jardim, onde que a gente apareceu, e aquela sombra, aquela brisa gostosa que estava ali, e eu discerni que aquela árvore é um ser supremo, poderoso, que é Deus. Representado naquele momento pela árvore. Representando naquele momento pela árvore. Você falou de 2 jardins. Num não tinha ninguém, aí tinha uma recepção, e tinha ao lado de lá da recepção, onde tinham várias pessoas como você, prateadas. Sim, era. Elas viram você? Eu não percebi que elas me viram, porque eu via elas se movendo de um lado para outro, andando normal andando, mas eles não me olhavam. Eu que cheguei, eu via, mas eu não percebi que eles me olhavam, eles não me olhavam. Você consegue descrever esses 2 jardins como eram e a recepção no meio deles como era? Sim, o primeiro jardim, eles tinham bastante flores, bastante gramas verdes, bastante árvores. A maior árvore era essa que a gente saiu, que a gente chegou, e tinha esse riozinho no meio, comprido, estreito, comprido, tipo cor de cristal, água cristalina, aquele cristalzinho bem, bem transparente, o primeiro. Cheiroso, um cheiro, mas cheirava muito, muito gostoso. O segundo jardim era mais bonito do que o primeiro. O segundo jardim, ele tinha outras cores de flores, tinha outras cores do sol. O segundo jardim, onde estavam as pessoas, tinha outro tipo de cheiro da recepção, dava para você sentir o cheiro que vinha do outro, entendeu? Era muito gostoso. E a recepção? Como é que estava uma recepção ali no meio? Aquela recepção muito linda, uma recepção pequena, ela não é grande. Quer dizer, que apareceu para mim foi pequena, uma recepção normal, mas muito chique, muito bem organizada. Aquela moça com uma postura, aquele ser que estava comigo tinha uma postura também. Eu também estava com uma postura, porque era tudo muito organizado, tudo perfeito. Aquelas prateleiras cheias de cadernos ali, era cadernos, não era livros, era cadernos, e eram muitos de um lado, de outro, tudo perfeito, tudo muito perfeito, tudo branco, só tinha verde os cadernos, todos os cadernos verdes, mas dentro era as folhas muito branca. Foi o que eu vi. E aquele ser estava da mesma cor que eu estava. Só que eu não vi o rosto daquele ser também. Só a voz, que era uma voz feminina. Esse ser que estava com você, você ouvia também no jardim ao seu lado, como você via quando estava no centro cirúrgico? Sim, estava comigo o tempo todo. Ele não saiu do meu lado.
Falando sobre o sol, você disse que parecia um grande olho, e agora você falou que o sol parecia diferente no outro jardim, mas era um sol só. Sim, era o mesmo olho, era aquele olho daquele sol, só é que as cores do sol eram diferentes. O primeiro jardim, as cores daquele sol era um dourado mais avermelhado. E do outro era mais claro. Só é que não queimava, entendeu? E eu via ali direitinho aquele olho imenso daquele sol. Você via lá em cima, olhando para cima, você via de onde vinha essa luz. Isso, eu via por cima daquele jardim ali. Mas uma coisa linda, não tem explicação, não tem. Eu nunca escrevi essa história porque eu tenho ela gravada na minha mente, no meu coração até hoje. Em nenhum momento esse ser que estava ao seu lado tentou induzir você ou para ficar ou para voltar. Foi tudo decidido por você. Sim, nenhum momento, ao ser que estava comigo, ele só me chamou, só falou comigo naquele momento de sair comigo dali, do meu corpo, e me levou até aquele local da recepção, e me chamou, quando a moça falou para voltar, que na hora do pai eu voltaria, e ele só falou, vamos. Aí você saiu daquela recepção e com ele você voltou até a árvore. E ali a gente abriu-se ali um buraco naquela árvore, da mesma forma que a gente apareceu, e entramos naquele túnel, passamos pelos corais. Você disse nesse momento que o túnel era vermelho, coisa que você não viu quando você chegou, né? Não vi quando eu cheguei. Na nossa volta foi que a gente foi para esse túnel. E você disse que você ouviu um coral. Quem cantava nesse coral, você sabe? Eu não via os rostos, eu só ouvia as vozes. E as vozes deu para mim decidir que era voz de criança, voz de adolescente, voz de jovens mais adultos e voz já de pessoas bem adultas mesmo. Ou seja, era diversificado, mas era de pessoas como você que já estavam lá. Sim. Não tem como explicar as vozes tão lindas, não tem como explicar a música tão linda que era. Você entrou no túnel, ouviu essas vozes, você disse que tinham 3 salas. A primeira estava vazia, a segunda tinha esse trono, foi onde você entrou. Me descreva um pouco mais esse trono, por favor. O trono, ele era cor de ouro, aquele ouro forte, fazia assim nas minhas vistas, e dentro, ali no assento do trono, era vermelho como o túnel. Muito vermelho, ali, o encosto daquele trono era vermelho também, aquele encosto. E por cima, assim, tinha uns detalhes lindos, mas tudo de ouro. Ouro. Lindo. E aqueles, tinha a forma aonde que ele põe o braço, assim, como é que chama? O descanso de braço. Esqueci o nomezinho agora. O descanso do braço era ouro, só é que era largo assim, e tinha uns detalhes no final, aqui no final do encosto, tinha uns detalhezinhos, lindo, perfeito, as pernas daquela cadeira, daquele trono, era tudo de ouro, detalhados, tinha uns detalhes lindo. Eu fiquei assim encantada com aquele trono que eu sentei na frente. E a minha cadeira, que estava sentada, era muito bonita também, tinha detalhes de ouro e era vermelha também. Só que era mais simples. E as paredes? As paredes eram todas brancas, muito brancas. O chão era vermelho. Eu lembro direito, o chão era vermelho, muito vermelho. Eu estava sentada, não tem aquelas salas que tem uma um pouco baixa, assim, e a outra parte um pouco mais alta? Sim, a parte do trono era um pouco mais alta, a minha era um pouco mais baixa, onde eu estava sentada. Hoje em dia, como é que você entende a existência desse juiz? Existem vários juízes? O que eu entendo a existência desse juiz, eu creio que é um ser muito poderoso, que o juiz é poderoso, supremo, forte, e que estava ali para julgar. Era um ser que tinha, conforme você está falando, a decisão se você iria ficar ou não, é isso? Naquele momento, aquele juiz ele ia decidir se eu ia ficar ou não.
E qual a relação que você vê entre esse juiz e a árvore? Assim, aquela árvore, eu senti naquele momento, dentro de mim, naquele momento, que era o Todo-Poderoso, E o juiz? que está ligado ao juiz também. Você está querendo dizer que a árvore e o juiz, de uma certa forma, eram a mesma coisa? É como se fosse a mesma coisa. Você diz que você ficou 15 minutos aqui no tempo da Terra. Isso me faz pensar que você está falando o tempo aqui na Terra. A sensação de tempo lá era outra? A sensação do tempo lá em cima é uma sensação como se fosse 15 minutos, era como se fosse um ano, um exemplo, entendeu? Você se sentiu, quando você estava lá, conectada com aquilo tudo, como se você fizesse parte daquilo? Naquele momento eu estava me sentindo no jardim, no primeiro jardim, na recepção, eu queria passar para o segundo, como se eu fizesse parte daquilo. Agora, quando eu cheguei até o juiz, aí eu já me senti excluída. Já eu me senti, agora, eu não tenho presente, eu não vou ficar, eu não vou encarar. E você sentiu também, quando você estava lá, como se você, enquanto lá, tivesse acesso a um conhecimento muito maior do que aqui você tem? Sim, a nossa mente, ela é outra mente, não é a mente aqui da Terra. A nossa mente é outra. E quando você voltou, você esqueceu esse conhecimento que você teve acesso? Não esqueci, não me esqueci, e eu vivo ele até hoje. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou andando, eu estou vivendo aquele momento. Normalmente as pessoas falam que elas esqueceram quase tudo quando voltaram. Você não esqueceu. Não esqueci, não esqueci. Eu nunca escrevi nada dessa história. Eu comecei a escrever um livro, eu ainda nem terminei, ainda está ainda no início, mas eu ainda não cheguei nessa história. E eu nunca escrevi nada, está tudo aqui gravado, está tudo na minha mente, e quando eu vou falando, eu estou vivendo, eu estou andando. Então eu vou pedir a você para que você nos conte tudo o que você puder desse conhecimento ao qual você teve acesso e do qual você ainda se lembra, por favor. Tá. Eu lembro que está aqui na minha mente, ele nunca saiu de perto de mim, ele nunca saiu do meu lado. Às vezes eu me emociono quando eu falo, porque eu sinto a presença, eu estou aqui conversando com vocês, mas eu sinto a presença dele aqui comigo, agora, e eu lembro que eu estava numa casa, e quando, de repente, essa casa era tipo um sítio, e de repente, foi até no Rio, e de repente, aquele ser chegou para mim e falou, vai lá fora, vai lá agora. E eu ouvi aquela voz. E eu fui para fora. Ele falou, encosta no muro. E eu encostei no murinho que tinha assim. Ele falou, agora olha para lá. E tinha uma matinha assim, verde, de frente. Ele falou, fica olhando. E eu fiquei olhando. Eu fiquei ali olhando, quando de repente eu vi do alto, dos céus. E vinha assim, tipo uma nave. Não é igual esse pessoal mostra aí na televisão, não é nada disso. É algo diferente. E aquela nave, ela tinha detalhes em cima. Ela era redonda, mas ela era um pouco quadradinha na parte de cima. E ela tinha tipo uma antena em cima, mas não era antena desse que o pessoal mostra aí, não. Era algo diferente. E ali ele vinha rodando, várias cores ali, e ele veio girando, 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 girando. Quando chegou em cima daquele mato ali, aí ela desceu. De repente desce uma porta, branca, 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 branca. E eu olhando literalmente no meu corpo, eu em pé assim, olhando. Quando de repente, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Quando de repente desce aquela portinha e desce os 3 seres. Da mesma forma daquele ser que estava comigo. Eles desceram, ficaram em pé na minha frente, um tempão, ficaram assim mais ou menos 1 hora ali em pé, e eu olhando ali,
Aí eles ficaram ali em pé, me olhando, me olhando. De repente, eles entraram novamente, eles fecharam, tudo naquela posição rígida. Entraram e fecharam aquela porta e foi girando, 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 até quando desapareceu no ar novamente. De repente, eu despertei. Eu despertei daquilo ali, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E aquilo ficou na minha mente até hoje. Você falou que você despertou. Isso foi uma figura de linguagem ou você sentiu que você estava naquele momento dormindo, mesmo que em pé? Naquele momento, eu estava literalmente acordada. Eu fiquei tipo hipnotizada naquele momento que eu vi. Voltando, antes de falar sobre isso, teve mais coisas que aconteceram lá que você poderia nos contar ou você nos contou praticamente tudo já? De lá de cima, já contei tudo. O que eu vi, já contei. Aí você voltou para cá e, pelo que eu entendi do que você nos falou agora, você nunca perdeu esse contato com esse ser. Todas as vezes quando eu falo, todos os dias, todas as horas, ele está aqui comigo. A sua EQM foi em 95. E Sim. esta vez que ele falou para você ir até lá fora, foi em que ano? Foi no final do ano de 95. Então, ele falou para você sair, você viu essa nave descer, 3 seres desceram dela, ficaram 1 hora de frente a você. Bem, eu tenho a vontade de pensar que houve alguma comunicação entre vocês durante 1 hora, ou vocês ficaram 1 hora sem fazer nada e sem comunicação? Sem comunicação. A forma que eles me olhavam. Agora, eu senti naquele momento que, tipo assim, eles vieram para, tipo, me levar. Naquele momento que eu senti. Só que eu não tive medo, continuei ali. Não fiquei com aquela sensação de medo, só eu senti que eles iam me levar. Mas eles voltaram, entraram novamente, do mesmo jeito que vieram, e sumiram novamente. Quando chegou numa certa altura, sumiram. Eles eram como este ser, conforme você falou. Sim, era o formato do mesmo ser que estava comigo. Mesma altura sua, não eram muito mais altos. Não era a mesma altura, do mesmo jeito do ser que estava comigo. Este ser fez algum comentário com você depois do porquê isso ter acontecido? Por que ele falou para você ir lá fora? Porque parece que ele queria que você presenciasse uma cena. Naquele momento, ele queria me mostrar como ele estava me dando, tipo dom. Naquele momento, ele estava me dando um poder de ver. É o que eu senti. Por algum motivo especial? Sim, algum motivo especial, porque esse dom, o poder de ver, é um motivo, é algo especial para prevenir. Isso tem a ver com algo que você tenha visto quando você viu a Terra de fora, aquele sangue, aquelas guerras, alguma coisa? Tem tudo a ver. De que forma? A forma que ele quis me falar foi tipo o que pode vir, o que poderia acontecer, os acontecimentos que está acontecendo, as mortes, tudo isso, entendeu? As guerras, foi o que eu vi. Uma coisa que é muito interessante no seu relato é que é a primeira vez que eu escuto uma relação entre este ser que acompanhou você durante a EQM e aparições que você viu aqui no mundo material, de naves ou o que quer que seja. Quer dizer, ele falou para você, vai lá fora, e aí você viu uma coisa. Sim. O que nos faz pensar que talvez esteja de fato tudo relacionado. Está tudo relacionado, sim. E de onde vieram esses seres? Você sabe dizer, você sentiu, foi dito isso a você? No meu sentimento, na forma que eu senti naquele momento, ele veio de lá de lá de cima, lá do alto, de onde eu estava. E você sente que esses seres que você viu descendo, eles têm alguma responsabilidade com relação a este plano em que nós estamos? Sim, tem. E qual seria essa responsabilidade? A responsabilidade de proteger.
A sua vida mudou depois dessa EQM. Muito, Você pode falar um pouco sobre isso? muito. Eu acreditei mais, amadureci, tive mais contato, me sinto protegida. Agora, pode contar algumas experiências? Pode. Eu estava com um problema aqui na minha garganta, uma das minhas amígdalas, e eu já tinha ido no médico, eu já tinha feito exame, e o médico falou que eu estava com um calo na garganta, porque eu falo muito, né? E eu ia fazer uma cirurgia para tirar esse calo da garganta, mas não era o calo da garganta, era outra coisa. Aí, quando foi um dia, eu preparando, eu já estava muito mal, nem estava mais aguentando falar. Aí, na hora do almoço, preparei o almoço, nós estávamos almoçando, eu, minha família, em casa, meu esposo, meus filhos, quando, de repente, eu ouvi aquele ser falando na minha mente, vai deitar. Falei com meu esposo, não mexe comigo, não entra no quarto, eu vou me deitar porque ele está mandando eu ir deitar. Quer fazer alguma coisa comigo. E eu fui deitar. Quando eu entrei no meu quarto, eu deitei na minha cama, de repente, aquele meu quarto se transformou num centro cirúrgico. E veio aquele ser, ele abriu a minha boca, eu já estava adormecida, e ele pegou aquele bisturi de cirurgia, e ele foi aqui em uma das minhas amígdalas, e arrancou, cortou. Quando ele cortou, ele tirou, ele me mostrou. Parecia um coraçãozinho de galinha. Preto, preto, preto. E me mostrou para mim e falou, era um câncer na sua garganta. Falou na minha mente. E colocou dentro de uma latinha de lixo, que ele andava com ela assim, colocou ali dentro. Aquele meu quarto já não era meu quarto, era um centro cirúrgico que gerou naquele momento. E ali ele, tipo, deu um pontinho por dentro e falou para mim, vai passar. Fez aqui uma massagem, falou, vai passar. E ali ele saiu, foi embora, falou, vai passar, você já está bem. Falou na minha mente. E ele sumiu. Quando ele sumiu, meu quarto se transforma novamente no meu quarto. Aí eu chamei meu esposo. Minha boca estava literalmente cheia de sangue. Chamei meu esposo, eu falei, meu bem, o ser fez a cirurgia em mim. Eu fui operada agora. Aí contei para ele. Aí eu falei, minha boca está cheia de sangue. Eu não posso tocar aqui, que está doendo muito. Aí eu falei para ele, tirou a minha amígdala daqui. Aí fui ao banheiro, lavei minha boca e tudo. Passou uns 3 dias dolorido. Depois eu esqueci daquela dor. Aí fiquei boa. Eu falei, meu Deus, eu fiquei curada. Tô bem, não tô sentindo nada. Aí fui no médico. Quando eu cheguei lá no médico, eu falei, eu vou lá para me ver. Cheguei lá que ele olhou, ele falou para mim, você nasceu sem uma amígdala? Eu falei, não, eu estava com as duas. Ele falou, pois não tem, só tem uma. E literalmente só tem uma. Eu não tenho as duas, só tenho uma, está aqui. É aqui desse lado tem uma, desse aqui não tem. Nunca mais eu senti dor de garganta, porque aquele ser me fez a cirurgia. Em que ano que foi isso? Foi em 90, foi quando, meu bem? 98, né? 97. Qual a sua mensagem para todos nós que não passamos por uma experiência riquíssima como a sua, mas que vivemos nesse mundo complexo tanto quanto você? O recado é, primeiro, crer, ter uma comunhão, amor, né? Porque o amor é acima de tudo, e ajudar o próximo e amar o próximo como a ti mesmo e buscar o Ser Supremo, Todo-Poderoso. Eu tenho a sensação, Odalice, que você está muito emocionada agora. É uma impressão minha?
às vezes eu fico emocionada, às vezes eu quero chorar, às vezes eu choro. Às vezes eu me dá vontade de ir embora para lá, eu fico com saudade. Meu esposo às vezes fala comigo, não pede para ir não, às vezes me dá muita saudade de ir lá. Então eu te pergunto, o que que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos aqui ainda porque não acabou o tempo, a nossa missão ainda não acabou. Para todos nós, a resposta é a mesma. Sim, cada um que está aqui tem uma missão para fazer. E tem uns que, às vezes, não busca essa missão. Às vezes, antecipa a sua ida. Ninguém veio nessa terra sem uma missão. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar? É muitas coisas, eu vi muitas coisas, tive muitas experiências. Eu lembro que uma vez eu estava na Suíça, e eu estava lá na Suíça, e de repente, esse ser falou para mim assim, vai deitar, quero te mostrar algo. E eu fui, deitei assim, e quando de repente a terra onde que eu estava ali subiu comigo, e de repente veio uma outra cidade distante assim de mim, aquela cidade que era muito ouro, era uma cidade belíssima, só que não tinha ninguém naquela cidade. E de repente aquele ser falou assim, caminha aquela direção. E eu saía da direção à direita da rua, está entendendo? Daquela cidade. E eu andei até o final daquela rua. Quando nós chegamos no final daquela rua, linda, aquelas ruas belíssimas, aquelas casas lindas, não tinha ninguém, só eu e aquele ser. Quando chegou no final da rua, tinha uma outra rua, indo para a esquerda, e tinha uma casa de esquina, muito linda, belíssima aquela casa. Aquele ser falou para mim, essa casa é sua. Eu falei, então eu quero morar nessa casa. Aquele ser falava na minha mente, que era o mesmo que estava comigo o tempo todo, até hoje. E ele falou assim, você não pode entrar nela agora. Se você entrar, você não volta. E eu falei, mas eu quero ficar na minha casa. Se é minha, eu quero tomar conta. A minha mente falando na mente daquele ser. E ele falou, não, vamos embora porque você não pode entrar. E aquele meu desejo de ficar ali. Ele pega na minha mão, saiu comigo por aquelas ruas, da mesma forma que a gente entrou. E até quando nós chegamos no final da rua, onde que a gente entrou, já era o final daquela cidade, já entrando na terra novamente. Aí eu pulo para a terra. Tipo, eu pulei, assim, de um lugar para o outro. E já pulei ali sobre a terra. Já cheguei no meu corpo. Despertei. Ele falou, não podia ficar lá. Você ficasse, você não voltava mais para o seu corpo. E lá você não pode ir agora. E eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade. Muita. E essa casa não tem nada a ver com aquele segundo jardim que você viu? Tem a ver. É tudo ligado. Ele quis mostrar para você o lugar para onde você vai? Se permanecer, né? Se eu permanecer fazendo bem, se eu permanecer com amor pelo próximo, cuidando. E eu me pergunto, por que que ele quis mostrar um lugar onde você não podia ficar? Você estava naquele momento ou triste ou deprimida, alguma coisa assim? Sim, eu estava na Suíça, estava nevando muito, e quando neva, a neve bate um pouquinho a depressão, né? E eu estava naquele momento distante da família, e eu realmente estava no momento, eu estava triste naquele momento, né? Mas aí, assim, porque estava distante também da família, né? Mas naquele momento ele quis me mostrar o que eu entendi, ele quis me mostrar, olha, tem tudo isso aqui para você, por que se entristecer? Você comentou que você viu sangue, você viu confusão, você viu guerras. De alguma forma, você sentiu
que fazia parte da sua missão nos falar sobre isso também? Sim, sim. Por quê? Por que que é dentro da minha missão? Por que que ele me mostrou isso? Para mim poder ir até essas pessoas, para mim poder divulgar, falar, para as pessoas fazer o bem, para as pessoas não ficar da forma que está, uns agredindo os outros, sem amor. Porque o amor ao próximo é tudo. Amar o próximo como a ti mesmo é tudo. Sentir a dor do próximo é tudo. Se você vê alguém passando fome, pensa que você poderia estar no lugar. Então vai lá, leva a comida, vai lá, leva a bebida, leva uma roupa, leva um calçado, faz o bem. Porque nós somos um corpo, nós somos um só. Foi aquele ser quis me falar isso. Vocês são um. Se eu estou ferindo o meu próximo e eu quero mal ao meu próximo, eu estou querendo mal a mim mesma. Eu estou agredindo o meu próprio corpo. Se eu não tenho amor por eles, eu também não me amo. Foi isso que ele quis me falar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?